Então, já está gravando. Então, nós começamos semana passada esse esboço. Na realidade, todas as apostilas têm 2 folhas. Algumas a gente costuma fazer em uma aula só, outras a gente geralmente divide em 2 partes. Essa primeira geralmente dividimos e foi o que fizemos. É uma aula muito básica, até nós estamos começando bem no começo, começamos falando sobre os livros da Bíblia, a maioria das coisas que já falamos, eu creio que a maioria de vocês já sabem, mas também uma maneira de você aprender como passar para outras pessoas, que todos nós temos parentes ou amigos que não conhecem e que precisam conhecer. Sim. Então, falamos que a Bíblia é um livro, mas também uma biblioteca com 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo. Tem mais alguém chegando aqui? Maria. Não, diz Mário. E esses livros, 66 livros escritos por aproximadamente 40 homens, 40 autores, sinal de que alguns desses autores escreveram mais de um livro. Os livros do Antigo Testamento todos vêm antes de Jesus. Quando chegamos no Novo Testamento, de Mateus em diante, Mateus começa com o nascimento de Jesus. E nós, não sei se vocês têm o esboço na sua frente, mas se não tiver, no final da primeira folha, falamos sobre as épocas da Bíblia. E nós fizemos essa parte semana passada, mas gostaria de ver de novo. Até na 6ª aula, vamos falar mais sobre a nova aliança, porque é algo muito importante para a gente entender a palavra do Senhor. Mas então aqui na folha, você tem aí, Patrícia, na sua frente? Tem? Sim, a 2ª folha, né? Não, agora a primeira. Você tem a primeira também? A primeira folha da semana passada? Aham. Sim, tenho. Então, pode ler lá embaixo, onde diz a Bíblia divide a história em 3 épocas. A primeira época é patriarcal, a segunda tem 2 nomes, ou mosaica ou judaica, e a terceira época é a época cristã. Cristã. Então leia, por favor, para a gente, Patrícia, a parte onde diz a era patriarcal, que vamos relembrar o que vimos semana passada. Tá, ok. A era patriarcal. Nesta primeira época, que começa com a criação, Deus revelou-se aos chefes das famílias, chamados patriarcas. Esta época cobre acontecimentos importantes como o primeiro pecado, o dilúvio, promessas feitas a Abraão e o Êxodo. O grande tema central de toda a Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Através de Jesus que as promessas feitas a Abraão são cumpridas. Obrigada. Continua? Tá bom. Então, essas 3 épocas estão falando basicamente sobre como Deus se comunica com as pessoas. Então, no início do mundo, Deus começou se comunicando através dos patriarcas. Por isso, a época patriarcal. E patriarca quer dizer pai ou chefe de família. E se vocês já leram o início da Bíblia, o livro de Gênesis, lá que tem a época patriarcal, que Deus falou, por exemplo, com Adão, Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, com Isaac, esses são os patriarcas. Então, através dos patriarcas é que a palavra chegou para o restante da população. Tá? Quem mais tem o esboço na sua frente poderia ler? Carlos? Liga o microfone, Carlos.
E leia, por favor, a letra B, onde diz mosaica ou judaica. A era mosaica ou judaica, esta época abrange quase 1.500 anos, indo desde os dias de Moisés até a morte de Jesus na cruz. Deus deu a lei aos judeus através de Moisés. O Antigo Testamento é especificamente dirigido à nação judaica. Nesta época, Deus prometeu uma nova aliança. Obrigado. Então, vê se vocês me ajudam. Essa época tem dois nomes, judaica ou mosaica. Por que dois nomes? Porque Deus, para falar ali, ele fez uma aliança com um povo. Qual povo? Judeu. Judaico. O povo judaico, o povo judeu, sim. E para fazer esta aliança com o povo judeu, Deus usou um homem. Moisés. Moisés, muito bem. Então, Deus falou com o povo judeu através de Moisés. E o que Carlos leu, não sei se vocês pegaram, diz que essa época durou aproximadamente quantos anos? 1.500 anos. 1.500 anos. Indo desde a época de Moisés até onde? A morte de Jesus na cruz. Até a cruz. A morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz. Isso aí. Isso. Então, vamos para a última época, que é o início da segunda folha. Mário, não dei boa noite para você. Bom ter você com a gente hoje. Então, eu não vi. Tem outra pessoa com esboço ou só Patrícia e Carlos? Eu tô. A Sônia? Então, pode ler, Sônia. Início da segunda folha, a era cristã. A era cristã. Hoje Deus fala através de Jesus Cristo. Jesus é o mediador da nova aliança que passou a vigorar quando Jesus morreu na cruz. A época cristã vai continuar até a volta de Cristo. Vivemos hoje nos últimos tempos. Então, vamos ler a primeira passagem que está ali em cima. Também algo que vimos semana passada. Hebreus, capítulo 1. De 1 a 2. Roger pode ler na sua Bíblia. Hebreus, capítulo 1, 1 e 2. Isso. Um minutinho. Sim, sem pressa. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Muito bem, agradeço. Então, aqui diz que Deus, no passado, falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Ali está falando sobre qual época da Bíblia? Moisés. Mosaica. Carlos já sabe que nós tivemos essa aula semana passada. Muita gente fala que é patriarcal, porque tem a palavra pai, mas na realidade era mosaica, porque aqui fala sobre os profetas, que depois de Moisés, veio Samuel, aí um monte de profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Alguém lembra? Alguém sabe quem foi o último dos profetas? João Batista. João Batista. Estou com uma turma muito afiada aqui.
E João Batista chegou dizendo, arrependam-se que o Messias está chegando. Então, aqui diz que Deus no passado falou com os pais por meio dos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Espírito Santo. Não, está no versículo 2 ali. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio Do seu filho. Filho. Seu filho. E o Filho todo mundo sabe quem é, né? Jesus Cristo. Jesus. Então, é para a gente hoje ouvir e seguir Jesus. Por isso, a terceira época é a época cristã. Sempre quando chego nesta parte, gosto de contar uma parábola de Jesus. Não vamos ler por falta de tempo, mas falei com o grupo semana passada, fica em Mateus capítulo 21. No final do capítulo tem uma parábola chamada, na minha Bíblia pelo menos, tem o título, a parábola dos lavradores. E nessa parábola, Mário, está lembrado, né? Jesus fala sobre um homem que tinha uma terra grande e lá ele fez uma plantação de uvas. Ele caprichou, fez uma plantação bonita, cercou, fez uma torre para vigiar, fez um lugar chamado lagar, onde se pisa nas uvas para fazer o vinho. Daí ele precisava viajar. Então, antes de viajar, ele alugou aquela terra para alguns lavradores. E viajou. Na sua ausência, né, o tempo vai passando, a vinha cresceu, deu uvas, colheram as uvas, fizeram vinho, venderam o vinho, o dinheiro vem entrando, e ele lá longe enviou mensageiros para receber a sua parte do lucro. Ele não queria tudo, só queria uma parte justa. Mas eles não quiseram pagar. Então, Jesus disse que o primeiro mensageiro eles espancaram e mandaram embora. Então, o dono mandou outro mensageiro. Jesus disse que esse segundo eles mataram. E que ele foi enviando vários mensageiros, alguns bateram, outros mataram, até que o dono da terra teve uma ideia. Vou enviar meu filho eles vão respeitar. O filho vem chegando, e vocês lembram, não lembram? Aqueles malvados mataram o filho do dono. Mataram o filho. Só que esqueceram que o dono está vivo. O dono não morreu. Então ele foi lá, acertou as contas com eles e colocou pessoas honestas para tomar conta da vinha. Mas Jesus estava contando essa parábola justamente para nos falar sobre o que nós vimos agora sobre as épocas, né? Que Deus criou um mundo perfeito. Deus colocou pessoas no mundo e Ele enviou seus profetas para falar com as pessoas. Só que eles rejeitaram os profetas, até mataram alguns profetas. Foi o caso até de João Batista. Ele perdeu a cabeça. Então, por último, Deus teve uma ideia. Vou enviar meu filho. Só que ele já sabia como ficaria, né? E o que eu acho mais interessante sobre esta parábola em Mateus capítulo 21 é que Jesus está contando a parábola e ele próprio está dentro da parábola. Quer dizer, ele está profetizando sua própria morte. Mas minutinho, Carlos. Mas o importante para a gente é de saber o quê? Que depois que Deus enviou o seu filho, quem vai fazer mais ou quem vai fazer melhor do que o filho fez? Só Deus. Que enviar outro profeta agora não adianta. Já enviou um monte de profetas, agora mandou o filho. Então, hoje é para a gente, como já disse, ouvir e seguir Jesus, o Filho de Deus.
Ele tem a palavra final. Até ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pode falar, Carlos. É que a gente querendo entrar na live. Ah, Tem gente querendo entrar. tem? Eu não estou vendo nenhum nome aqui. Tem 2 pessoas. Ah, aqui não aparece, não. Pode tentar novamente, irmão. Se tenta de novo, eu posso permitir. Fale a mim, então, se eu não vi. Obrigado, Carlos. Não, estão mandando um zap aqui para mim, eu estou... Então, agradeço. Preciso de ajuda. Todo o capítulo 21 não fala dessa parábola? Fala? Todo o capítulo 21 fala sobre essa parábola? Não, essa aqui eu contei agora, começa no 33. Se quiser ler depois, Mateus 21, do 33 ao 46. Do 33 ao final do capítulo. A parte que eu contei agora. Sim. Tá bom. Então, agora vamos para a próxima parte aqui, que não vimos semana passada. E temos uma pergunta. Na live colocando o ID. A pergunta é como estudar a Bíblia? Sônia, pode ler ali, número 1, devemos sempre ter um horário adequado para nosso estudo. Procure um lugar silencioso e bastante iluminado. É bom ter sempre um caderno, lápis e dicionário por perto. Muito bem. Vamos começar com a palavra dicionário. Tem uma coisa que eu não falei para vocês hoje, que nós falamos na primeira aula, é sobre as traduções da Bíblia. Eu creio que vocês sabem que todas as Bíblias hoje, em qualquer idioma, são traduções da língua original. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento escrito em grego. Então, a Bíblia em alemão, né, vem do hebraico e grego para o alemão. A Bíblia em português, né, vem do hebraico e do grego para português. Mas, como as traduções foram feitas, algumas traduções foram feitas há bastante tempo, outras são mais recentes, então o vocabulário de uma tradução para outra varia. E essas traduções, especialmente as mais antigas, por exemplo, muita gente tem a tradução João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida tem a revista corrigida, tem a revista atualizada, mas até a atualizada não é tão atualizada. E então usam palavras que não são usadas no dia a dia. É importante ter um dicionário para entender o significado dessas palavras que desconhecemos. Por exemplo, na João Ferreira de Almeida tem a palavra longanimidade, concupiscência. Não sei se vocês conhecem o significado dessas palavras, mas se não conhecemos, precisamos recorrer ao dicionário. E eu também, a minha preferência é ter uma Bíblia com uma tradução mais recente, como a Nova Versão Internacional, a linguagem de hoje, Bíblias assim. Também aqui fala sobre o caderno. Por que é importante ter um caderno quando estamos lendo a Bíblia em casa? Para que serve o caderno? Para anotar as coisas. Aprendendo, fazendo anotações sobre o que interessa. E o que interessa, Eliana, anotar no caderno? Eu vou anotando tudo, senão eu esqueço. Tá bem. É bom para lembrar as coisas. Eu também. Certo? Tudo está anotado, resumido, mas está tudo anotado. Tá bem. Às vezes também queremos anotar para compartilhar com alguém. Sim. Ou podemos anotar uma dúvida. Até outra coisa que eu não falei hoje, que eu falei semana passada, quero, Sônia e Roger, que vocês comecem lendo os 4 evangelhos. Na realidade, comecem lendo um dos 4 evangelhos, ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João.
porque esses são os livros que falam sobre Jesus. Eu já comecei a ler Mateus. Não está aqui, não. É. Você falou com ele? Não, é o Carlos está falando. Carlos está falando com ele? Ah. Então, Marcos, João e Lucas. é Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos que falam sobre a vida de Jesus. Então, estou citando agora que vamos imaginar, você está lendo Mateus em casa e você chega a uma parte e tem uma dúvida. Então, anota a sua dúvida no caderno. Você pode trazer para a nossa aula, você pode perguntar a um conhecido seu, um irmão da igreja, que é importante entender. E se nós não anotamos, acho que a dona Eliana está falando, a gente esquece, né? Esquece tudo. E como esquece. Então é bom anotar. Alguém disse, Sônia, que é possível ler a Bíblia sem caderno, mas para estudar, o caderno é essencial. Eu concordo. Então, vamos ler mais aqui. Patrícia, pode ler a próxima parte, número 2, que diz o bom estudante. Sim, o bom estudante da palavra de Deus chega com humildade. Quem sabe tudo, nada aprende. É importante chegar com muita vontade e disposição para aprender mais do Senhor. Devemos abrir mão de nossas próprias ideias para entender aquilo que Deus quer nos ensinar através da Bíblia Sagrada. E é fundamental colocar em prática em nossas vidas as verdades aprendidas. Muito bem. Então, gostaria de comentar sobre 2 coisas aqui. Uma é sobre humildade. Eu gosto muito da frase que tem aqui, que diz, quem sabe tudo, nada aprende. Nada aprende. Então, quem é o sabe tudo? O sabe tudo, às vezes, pode ser seu patrão, né? Pode ser a vizinha, pode ser um adolescente. É aquela pessoa, quando a gente chega e tenta falar qualquer coisa, o outro diz o quê? Já sei. Já sei. Está cheio por aí, está cheio. Então, Muito. mas se o outro já sabe, vai escutar a gente? Não. Não vai escutar ninguém, né? Então, não aprende nada. Então, nós temos que ser humildes, né? Nós temos que chegar diante da Bíblia e reconhecer, eu não sei tudo. Eu quero aprender, eu preciso aprender. O único que sabe tudo é Deus. Né? Então, chegamos diante da Bíblia com a mente aberta, que isso também é um grande desafio, que já temos nossos pensamentos. Então, nós temos que tentar nos esvaziar de nossas ideias para que o Senhor possa nos ensinar. E a outra parte aqui que a Patrícia leu é a última linha, que para mim é muito importante, onde diz, é fundamental colocar em prática em nossas vidas as verdades aprendidas. Que eu creio, Mário, que estudar a Bíblia é diferente do que qualquer outro assunto. Você pode estudar informática, pode estudar sobre trabalhar na cozinha ou ser mecânico, mas para estudar a Bíblia, não adianta só ter o conhecimento. Se nós conhecemos o Deus que ama, nós temos que ser pessoas que amam. Né? Se a Bíblia nos fala sobre o perdão, nós precisamos praticar o perdão, saber liberar o perdão. Não é? Carlos, pode ler a próxima parte ali, número 3, onde diz o princípio básico. Seu microfone está desligado, Carlos. Perdão, desculpa. Sem problema. O princípio básico para a interpretação correta das Escrituras, ou qualquer outro livro, é estudar os versículos em seu próprio contexto. O contexto inclui o que está escrito antes e depois. Ler o contexto dá o sentido do versículo.
Faça as seguintes perguntas para verificar o contexto de uma passagem. Quem disse ou escreve a passagem? Pode parar ali. Deixa eu só escrever uma coisa aqui no papel. Que antes da pandemia eu sempre dava essa aula numa sala de aula, tinha um quadro negro, eu sempre escrevia bem grande essa palavra, contexto. Por quê? Porque todas as aulas daqui para frente vamos estar falando sobre contexto. Até antes de entrar na Bíblia, gostaria de perguntar sobre uma palavra. Quem sabe o que é uma manga? Uma fruta. E é o quê? Uma fruta, uma manga, fruta. Uma manga de camisa, pode ser. Isso, Carlos Também, lembrou que além de ter manga fruta, existe a manga da blusa. Camisa, Uhum. Então, só vamos saber qual é observando o contexto. Se a frase diz assim, o menino chupou uma manga deliciosa. Manga é fruta. fruta. Mas se a costureira colocou as mangas nas camisas, já não é fruta. Entendeu? Então, o contexto determina o significado da palavra. Vamos abrir nossas Bíblias para o Evangelho de João, o 4º livro do Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 1. E vou pedir, Mário, pode abrir seu microfone e ler para a gente? João 1, versículo 10. Consegue abrir ali, Mário? Que não estamos ouvindo você. Seu microfone está desligado. Achou. Agora sim. Está ouvindo? Está ouvindo agora? Sim. Tá. Então, João capítulo 1, versículo 10. Aqui está falando, a minha Bíblia diz palavra. Outras Bíblias falam o verbo. E esse verbo, a palavra é Jesus. Pode ler versículo 10. O Evangelho de João. Capítulo 1. Não. Capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conhecia. Muito bem, Mário. Lê de novo. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Muito obrigado. Então, Eliana, nesse versículo pequenininho, uma palavra aparece 3 vezes. Qual é? Estava no mundo. O mundo. Mundo. Muito bem. Mundo. E Sônia, eu acredito que essa palavra mundo nesse versículo tem 2 significados diferentes. Vamos examinar? Começa de novo, Mário, mas lê só o primeiro pedacinho. Estava no mundo. Então, lê de novo o iniciozinho do versículo 10. Estava no mundo, vírgula. Tá bom. Ele estava no mundo. A minha diz aquele que a palavra estava no mundo. Qual mundo? O mundo que foi feito por ele. Por ele. Aquilo que nós habitamos, não é O isso? que nós habitamos aqui. O planeta Terra. Planeta Terra. Isso. Tá certo? Muito bem. Continua, Mário. O mundo que foi feito por ele. E o mundo não conheceu. Minutinho. Você já falou o segundo. O segundo também, o mundo foi feito por intermédio dele. Também é planeta Terra. Agora vem a terceira vez. E o mundo não o conheceu. Não o reconheceu. Agora mudou, né, Sônia? É o povo, né? O povo não povo. reconheceu. Não Exatamente. reconheceu. E especialmente o povo que não segue a Deus, né? O povo que não quer nada com Deus.
Nós até usamos essa palavra assim hoje, né, Mário? Falamos, fulano saiu da igreja, abandonou a igreja e voltou para o Mundo, para o mundo. né? Então, o que estamos vendo? Uma dúvida. Fala, Roger. Nessa primeira parte, estava no mundo, não é como se vivesse fora do caminho da palavra? Não, no contexto aqui em João capítulo 1, está dizendo que Jesus, o Filho de Deus, ele saiu do céu, ele veio morar no planeta Terra. Até ler, você pode ler, Roger. Então, no 10, então, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Isso. E o mundo não o conheceu. Então, Isso. estava no mundo, é como se não seguisse a palavra. Não. Por causa de Jesus, não. E que também, porque a palavra mundo ali quer dizer o planeta. Não quer dizer o povo. Então, eu entendi como planeta na segunda parte. E o mundo foi feito por Mas ele. se você ler tudo, do início, do versículo 1 ao versículo 18, você vai ver que... deixa eu ver aqui... Cadê? Ele está falando de Jesus. Sim, mas que Jesus entrou no planeta Terra. Por exemplo, versículo 14. Lê hoje, versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, aquele que é a palavra, Jesus entrou nesse planeta e se tornou gente, mas não que ele seguiu o ritmo mundano. Sim. Entendeu? Também versículo 18. Pode ler, Roger, 18? Sim, claro. Desculpa. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai. Esse o revelou. Então, Jesus saiu lá da glória, entrou no mundo, se fez carne e osso como a gente e assim revelou a Deus. Ele fez Deus conhecido. Então, é essa a ideia. Mas, quanto à ideia do contexto, todo mundo entendeu, né? Tem manga e tem manga. Tem mundo e tem mundo. Sim. Tem até outras palavras assim em português. Por exemplo, a palavra vela. O que é uma vela? Vela de acender fogo, clarear. Sim. Vela de barro, né? Tem mais? Acho que não. Vela do ato de velar, né? Também, velar. Vela de velório. Também, E no carro, no motor do carro? Tem vela. Tem duas velas. E na cozinha? Vela do filtro. Filtro de água. Filtro de água. Verdade. Carlos, tem uma pergunta? Não, é só ratificar o que você falou com relação no versículo 10, no parágrafo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo. Aquele que é a palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Então, ele estava onde? No mundo. Onde é o mundo? É a Terra. Sim. Só para ratificar o que você falou. É isso mesmo? Isso mesmo. Obrigado. Então, para saber o contexto, aqui na nossa folha hoje, nós vamos ver aqui que nós vamos fazer 4 perguntas ao texto. Tem na sua folha as 4 perguntas que eu vou escrever aqui. A primeira, quem disse? É a primeira que está ali. A segunda, para quem? Uma aluna, muitos anos atrás, ela disse, se a primeira pergunta é quem disse, a segunda pergunta deveria ser quem escuta. Mas aqui está, quem disse para quem?
A terceira pergunta, às vezes as crianças pequenas perguntam sempre, Por quê? por quê? Por quê? Por quê? As mães sabem disso, né? Uhum. E a quarta pergunta nesta folha é a pergunta quando? Quando? Quando foi? E você poderia até acrescentar outras perguntas que não estão na nossa folha, como onde. E quanto mais perguntamos, mais aprendemos. Muitos anos atrás, eu estava estudando um livro com um grupo de irmãos, foi no bairro de Ramos, e nesse livro teve um verso, tipo um ditado, e um irmão do nosso grupo é compositor. Então, ele fez uma musiquinha com as linhas do livro. E a musiquinha que o irmão fez ficou assim. Eu vou cantar para vocês, que é sobre as perguntas. No livro estava escrito assim. Tinha 6 amigos fiéis, ensinaram-me tudo quanto sei. Chamam-se como, o que, porquê, onde, quando e quem. Então, quem são nossos amigos? As perguntas. Que através das perguntas a gente aprende. Né? Então, vamos para a primeira pergunta aqui. Número 1. Carlos, pode ler, por favor, quem disse? Quem disse ou escreveu a passagem. Às vezes, o autor é indicado no princípio do livro. As palavras foram faladas por um incrédulo, um profeta ou um cristão. Por exemplo, em Mateus 28:13 está escrito: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Mas quem disse isso sobre a ressurreição de Jesus? Então, creio que todos vocês conhecem a história de Jesus e sabem que no final do Evangelho, Jesus foi traído, foi preso, julgado, crucificado, e daí seu corpo foi colocado no sepulcro. Então, naquele domingo de manhã, bem cedo, algumas mulheres levantaram e levaram perfumes para colocar no corpo de um defunto. Mas quando chegaram lá no sepulcro, glória a Deus, nós sabemos que encontraram o túmulo vazio. Né? E esse é o contexto aqui. Então, vamos ler Mateus 28. Essa passagem está ali. Aqui diz Mateus 28:13. Só que nós vamos ler Mateus 28:11, 12 e 13. Eliana, poderia ler, por favor? Mateus 28, 11, 12 e 13. Por favor. O boato dos soldados. Só que outra coisa, Eliana, que eu esqueci de falar hoje, que nós falamos na primeira aula, é que esses títulos, quando nós estudamos a Bíblia, a gente não lê título. Por quê? Porque o título não é original. O título foi colocado depois. Mas pode ler então, versículo 11. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus e fizeram seus planos. Então, deram uma grande quantia em dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: diga que os discípulos dele vieram de noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Se o governador souber disso... Só até ali. Tá bom. Sônia, sua Bíblia é um pouco diferente da Bíblia dela? É. Então, lê a sua também. 11, 12 e 13.
E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. Obrigado. Então, Carlos, qual é a primeira pergunta? Você leu aí? Número 1. A pergunta é... Quem disse isso sobre a ressurreição? Quem disse? Então, nós queremos saber quem está falando no versículo 13. E daí, Patrícia, para saber quem está no versículo 13, nós temos que voltar para o 12 e o 11. Exato. Então, alguém identificou quem está falando no 13? Os chefes que se reuniram. É isso aí. Os chefes dos sacerdotes e os líderes se reuniram e eles estão falando no 13. Então, vamos até para a próxima pergunta. Eles estão falando para quem? Para os soldados. Anciãos. Os soldados. Não, os anciãos estão com os chefes dos sacerdotes. Os sacerdotes e os anciãos estão juntos e eles estão falando com os guardas ou com os soldados. Os soldados. Os líderes judeus. Os líderes dos judeus estão falando com os soldados, né? Então, o que fizeram? Falaram, aqui na minha diz assim no 13, dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos de Jesus vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Então, agora chegamos à terceira pergunta. Por quê? Por que os soldados iriam colaborar com esse plano dos sacerdotes? Porque nós sabemos que Jesus ressuscitou, né? Mas os sacerdotes e os anciãos não querem que ninguém siga Jesus. Então inventaram uma história e pediram para os soldados divulgar essa história. Por que os soldados resolveram colaborar com os sacerdotes e os anciãos? Eles ganharam muito dinheiro. Porque eles receberam dinheiro. Isso. A gente fala sobre suborno. Né? Isso. Então, graças a Deus que nós estamos no mundo moderno, no mundo evoluído, e aqui em 2020, no Brasil, e esse problema do suborno já foi sanado. Não existe mais. A Patrícia fez assim. Então, a gente ri, mas é triste, né? É triste. A situação é triste. Mas então é um problema antigo. Muito. Não é? Ah, o Michel está aí. Voltou. Vamos ver se ele consegue entrar agora. Bom, ele está aí, querendo entrar. Vamos ver se ele vai conseguir. Entrou, ele está entrando. Michel, está ouvindo a gente? Michel? Não, pelo menos o nome dele está aí. Vamos continuar então. Jesus ressuscitou, mas os sacerdotes não querem que ninguém saiba ou que ninguém acredite. Então, bolaram uma história, pediram os soldados para divulgar a história, subornaram os soldados aceitaram, né, o dinheiro. Agora tem uma outra coisa. Eu acho que essa história que eles inventaram é uma história mal falada ou mal pensada, porque tem um furo na mentira. Eu acho que qualquer um, ouvindo, escutando o versículo 13, deveria saber que esses caras estão mentindo. Vou ler de novo o 13. Na minha diz assim.
dizendo-lhes: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Então, como é que qualquer um deveria entender? E alguém disse para eles falarem isso? Vieram Sim. de noite. Uhum. Vieram de noite seus discípulos e dormindo, nós o furtaram. Não aconteceu. Alguém disse para os soldados disse para espalhar essa história. Essa história. Mas essa história é uma história com um problema. Você escutando essa história deve saber. Impossível isso. Ninguém pegou? Deixa eu trocar os detalhes para tentar ajudar. Para quem mora em Jacarepaguá, nós temos um bairro chamado Taquara, e na Taquara tem várias lojas, tipo Casas Bahia, Tele Rio, Ricardo, né, que vendem eletrodomésticos e televisões, essas coisas, né? Então, vamos imaginar que eu sou um vigia lá nas Casas Bahia. E eu trabalho de noite. Então, eu trabalhei a noite toda e de manhã cedo estou lá e descobrem que uma televisão está faltando, aquela televisão grandona. Então, eu chego e falo, gente, é que eu caí no sono e enquanto eu estava dormindo, o Carlos chegou e levou a televisão. Estou falando a verdade? Ele não era para estar dormindo. Então, não era para estar dormindo. Em primeiro lugar, não deveria dormir. Mas sabe que eu dobrei? Eu estava super cansado, não aguentei. Mas mesmo assim, tem outro problema. Qual é? Estava dormindo, não viu quem levou a televisão. Exatamente, Mário. Se eu estava dormindo, eu posso dizer que eu acordei e a televisão sumiu. Mas eu não posso dizer, foi o Carlos que levou. Ou uma coisa ou outra. Eu estava acordado e vi o Carlos, eu dormi e eu não vi ninguém. Mas eu não posso dizer que eu dormi e eu sei quem roubou. Verdade. Então, pode dizer que foram discípulos. Exatamente. Então, todo mundo concorda que versículo 13 é uma mentira? Sim. Então, vou falar uma coisa agora, vocês não ficam espantados, não. Há mentiras na Bíblia. Espera aí. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não mente. Né? Deus nunca mentiu e jamais vai mentir. Mas a Bíblia que relata as coisas que acontecem, relata também algumas mentiras faladas por algumas pessoas. Né? Michel chegou. Boa noite. Boa noite. Conseguiu. Muito bom ter você com a gente. Então, por isso que quando estamos estudando a Bíblia, nós temos que ver o contexto. Nós temos que ver quem disse, para quem, né? Por quê, quando, tudo isto. Pastor. Quem está falando? Mário. Fala, Mário. Deixa eu pegar minha outra Bíblia aqui, peraí. Sim. Porque, por exemplo, a Bíblia não diz que Satanás é o pai da mentira? Sim. Então, Satanás fala na Bíblia? Fala. Fala, né? Ele não tentou Jesus, né? Então, quando Satanás fala, a gente pode já logo esperar uma mentira. Que ele é o grande enganador. Então, por isso que quando você está lendo sua Bíblia em casa, entre outras coisas, você precisa perguntar, quem está falando aqui?
Se é Jesus que está falando, vocês sabem que Jesus sempre fala a verdade. Mas aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 28, os sacerdotes inventaram uma mentira, ainda subornaram os guardas para espalhar a mentira. Né? Por isso que a gente tem que ficar ligado, para não entender mal. Fala, Mário. Então, pastor, o senhor está dizendo, com certeza, o que o senhor quis dizer. Mas eu quero fazer uma pergunta clara para o senhor. Sim. Como fica João capítulo 7 e o versículo 38? João 7, capítulo 7, versículo 38. Se essa pergunta for muito difícil, Mário, eu vou deixar para outro dia, mas vamos ver se dá para Exatamente isso que o senhor está falando. Então, vamos lá. Quem crê em mim, como diz as Escrituras. Agora, como é que eu vou crer em alguém que fala mentira? E agora? Não, Mário, eu não disse que a Bíblia fala mentiras. A Bíblia contém mentiras. Eu entendi. Eu fui claro com o senhor. Eu entendi o que o senhor quis dizer. Mas como que eu vou entender? Como é que a gente vai entender esse versículo? Quem crê em mim, diz Jesus. Exatamente. Quem crê em mim, diz a Escritura. Sim. E agora? Não, porque a Escritura está falando a verdade quando relata a mentira. Porque a mentira faz parte da história. Não faz? Como a Patrícia não fez assim quando falamos sobre suborno. Como é que vamos contar a história do Brasil sem falar sobre suborno? Podemos? Sim, pastor. Então, o pecado existe até uma coisa que eu acho muito importante na Bíblia, Mário, é que a Bíblia relata os pecados, a Bíblia relata os erros. Agora o senhor está falando a frase certa. A Bíblia não é mentirosa, ela relata... Isso, Exatamente. Eu não disse que a Bíblia é mentirosa. Eu disse que há mentiras na Bíblia. Não pode. A Bíblia não pode ter mentira. Ela relata alguns fatos mentirosos. Ela não se é mentirosa. A Bíblia não pode ser mentirosa. Sim, tá? Eu concordo totalmente com você, Mário. Estamos no mesmo time. Eu entendi o que o senhor quis dizer, eu estou só dando um remedinho aí. Tá bom. Agradeço. É sempre bom ter ajuda. Mas vamos lá, então. Vamos para a próxima parte aqui, que já passou do nosso horário. Eu procuro não ir muito longe, muito além do horário. Pode ir até mais tarde, não tem problema não. Agora já está todo mundo em casa. Não, o Michel está no trabalho. Eu também estou trabalhando, não tem problema não, pode ir até mais tarde. Vamos ler o número 2 aqui. Sônia, tomou água, está pronta para ler? Número 2, para quem? Oi. Para quem a passagem foi escrita? As palavras foram dirigidas ao cristão, ao incrédulo, aos judeus e etc. Em Atos 22:16 está escrito: levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Quem recebeu este mandamento? Então, não vamos ver esta passagem hoje, mas se você conhece a passagem lá em Atos capítulo 22, está falando sobre Saulo. Saulo que perseguia a igreja, e ele estava no caminho de Jerusalém a Damasco, querendo até prender os irmãos, levando uma carta do sacerdote para prender os servos de Cristo. Aí veio uma luz muito forte, ele ficou cego, e o próprio Jesus falou com ele, para ele ir na cidade, que lá alguém iria falar com ele. Alguém lembra o nome desse alguém?
Foi o irmão Ananias. Então, aqui no contexto, é Ananias que está falando com Saulo, em Atos 22:16, e Ananias disse para Saulo: levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Então, pergunto a vocês, quando Saulo ouviu estas palavras, Saulo já é um homem convertido ou Saulo está no processo da conversão? Processo da conversão. Ainda está no processo, que ainda falta alguma coisa, né? Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Patrícia, pode ler número 3, por quê? Sim, por que foi escrito? Devemos verificar por que motivo o texto foi escrito. Às vezes é explicado nos primeiros versículos do livro, outras vezes temos que ler todo o livro. Por exemplo, em Marcos 2:5, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Para saber por que Jesus disse isso a um homem doente, é necessário ler Marcos 2:1-12. Então, esta passagem é uma passagem que muitos provavelmente conhecem. Jesus estava numa casa ensinando, a casa estava cheia de gente, aí 4 amigos chegaram trazendo um paralítico numa maca, não conseguiram entrar pela porta, então deram um jeitinho, subiram no telhado, fizeram a abertura e o homem desceu ali perto de Jesus. O que aquele homem queria com Jesus? Ser curado. Ficar curado. Queria ser curado, certamente. Será que Jesus sabia o que ele queria? Sim. Jesus não sabe tudo? Até nosso pensamento Jesus sabe, né? Sabe. Então, tem uma coisa para mim interessante aqui. Por que Jesus, em vez de curar esse homem, a primeira coisa que Jesus disse para ele foi: Filho, teus pecados estão perdoados. Por que Jesus falou sobre perdão quando o homem está procurando a cura? Eu vou deixar essa pergunta no ar, porque não na próxima aula, mas na terceira apostila, nós vamos examinar de perto essa passagem, Marcos capítulo 2. Mas quem quer ter a resposta hoje, você pode ler na sua Bíblia, Marcos capítulo 2, do 1 ao 10 ou 12, por aí, você já vai ter sua resposta. Então, vamos para o número 4. Carlos, pode ler o número 4 ali. Quando foi escrito? Quando foi escrito? Foi escrito antes ou depois da vinda de Cristo? Foi escrito antes ou depois de entrar em vigor a nova aliança? Em Levítico 9:7, a Bíblia diz: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto. Isto foi escrito em qual época da Bíblia? Muito bem. Então, a quarta pergunta nessa lista e a última nessa folha é a pergunta quando. E aqui está citando um versículo Levítico 9:7, e dá para ver que essa frase está no imperativo. É uma ordem. Diz lá: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado, teu holocausto. Quem sabe o significado desta palavra holocausto neste contexto? Uma oferta. Uma oferta, sacrifício. Então, não sei se vocês lembram, mas no Antigo Testamento, Deus mandou que o povo fizesse um altar de pedras. Em cima do altar colocavam a lenha. Em cima da lenha colocavam um animal, um bezerro, um boi. E queimavam em sacrifício a Deus, um holocausto agradável ao Senhor. Então, aqui em Levítico 9:7, está mandando, chega-te ao altar, faze tua oferta pelo pecado, o teu holocausto. Então, estou olhando para vocês, são 7 pessoas, não, 6 pessoas, a 7ª sou eu. Quem aqui
quer dizer, quando foi a última vez que você matou uma ovelha, colocou a ovelha em cima da lenha e queimou como holocausto ao Senhor? Patrícia está fazendo assim. Eu também vou fazer assim. Eliana também, né? Então, porque todos nós estamos aqui com a Bíblia na mão, mas estamos sendo tão desobedientes diante da palavra do Senhor. Por causa dessa palavra quando, né? Porque esse mandamento está na Bíblia, sim, mas está na época mosaica, né? Na lei de Moisés. E nós hoje estamos na época cristã. Hoje é para a gente seguir a Cristo. E Cristo fez um sacrifício, ele próprio foi o sacrifício, e ele fez um sacrifício perfeito, um sacrifício único, um sacrifício eterno. Então, hoje não há necessidade de matar um boi, de matar um bezerro e queimar em sacrifício a Deus. Certo? Vamos fechar a nossa aula agora. Cordeiro. Quem? Ele foi o último cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus. Muito bom. Eu vou ler o finalzinho aqui e vamos fechar a nossa aula. Aqui no final diz: quando as pessoas não observam estas regras básicas, podem ficar atrapalhadas, podem até deturpar a verdade e criar novas doutrinas falsas. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Certa vez, um dos muitos fãs de um músico mundialmente conhecido exclamou: eu daria a vida para tocar igual o Senhor? E o mestre respondeu: e custa a vida mesmo. Quer dizer o quê? O músico tocava tão bem, será que o outro ia chegar num estalo de dedos, ter a mesma capacidade que o mestre? Claro que não, né? Não. Então aqui termina dizendo: é óbvio que o sucesso em qualquer campo vem apenas com muita dedicação e trabalho. Custa muito tempo para conhecer bem a palavra de Deus. Mas as recompensas são boas. Através da Bíblia, nós podemos conhecer o Criador do universo. Este Deus nos oferece sabedoria para esta vida e a salvação eterna. Que Deus te abençoe neste seu propósito de conhecer o livro mais importante do mundo. Amém. Então, nesta apostila, na primeira linha, tem uma frase que diz: você pode entender a Bíblia. E eu creio, Mário, que esta frase também não é mentira. Você pode, nós podemos, né? Qualquer um pode. Mas tem um porém, que nós acabamos de ver, né? Você precisa se esforçar, você precisa buscar. Até nas aulas que a gente dá, a gente recebe todo tipo de pessoa. Recebemos pessoas que nunca pegaram na Bíblia, recebemos pessoas que já estudaram a Bíblia, quer dizer, já leram a Bíblia toda 3, 4, 5 vezes. Tem crianças que estudam com a gente com 10, 11 anos. Tem pessoas aposentadas, pessoas que mal sabem ler. Tem pessoas que já fizeram 2 ou 3 faculdades. Mas eu vejo que essas coisas não são muito importantes. O que importa mesmo é a força de vontade. Ter fome e sede da palavra do Senhor. Que o próprio Jesus disse: quem procura, acha. Quem busca, encontra. E é assim. Só assim vamos encontrar o caminho do Senhor. Então, vou falar mais uma vez o dever de casa, que é ler um dos 4 evangelhos, ou Mateus, ou Marcos, ou Lucas, ou João. Né? Se você já leu um, você pode passar para outro. E já eu vou colocar a próxima apostila no grupo no Zap. Aí vocês podem estar olhando lá
Michel chegou agora. Michel, eu falei com eles que a partir da segunda apostila, que é a próxima, vai ter lacunas para você responder. Então, deixa eu falar outra coisa para vocês. Se nós estivéssemos na sala de aula, eu sempre imprimo, tiro cópia da aula e eu dou para o aluno leva as folhas para casa e preenche em casa. Como estamos fazendo assim, eu não posso dar o papel para você. Então, você tem duas opções, pelo menos duas. Você pode imprimir o que eu vou mandar para vocês, e você, com a folha, você pode responder. Eu tenho alunos que não têm como imprimir, então estou usando um caderno, estou passando tudo, né, com lápis ou com caneta para o caderno. É outra opção, né? Você faz o que for melhor para você, tá bom? Fala, Carlos. Tá bom. É uma opção também, Léo, que eu uso aqui, que é o seguinte, eu salvei no computador e divido a tela meio a meio. Tá. Com a live, entendeu? Uhum. Mas eu estou falando não só para você olhar, eu estou dizendo para você responder as perguntas. Entendeu? Sim. Aí precisa porque escrever. agora, durante a semana, você vai ter perguntas para responder. Claro. Aí a gente imprime. E outra coisa, se você não souber a resposta, você pode até deixar em branco. Mas eu acho melhor você tentar, que errando que a gente aprende. Então, não tenha medo de errar. Faça seu melhor que na próxima aula vamos corrigir juntos o que vocês fizeram durante a semana. Quem tem uma pergunta? O professor, a próxima aula vai ser quando? Então, essa turma é uma vez por semana, sempre no mesmo horário. Então, toda terça-feira, às 9h da noite. Legal. Tá bom? Tá bom. E eu sempre coloco também o link para o grupo, o link para o Zoom no grupo, ou na véspera ou no dia da aula. Tá bom. Como fiz esta vez. Sônia? Ok. Ok? Mais alguém? Nada? Michel, você foi o último a chegar. Você poderia fazer a oração para encerrar? Faço sim, com o maior prazer. Por favor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, na tua gloriosa presença, agradecemos por esse estudo maravilhoso, Senhor, ao qual o Senhor está nos dando a oportunidade para que nós venhamos conhecer mais e mais a tua palavra, meu Pai, porque sabemos que os dias são maus, Senhor, mas eu sei que o Senhor é tremendo, poderoso, para que a cada dia venha abrir mais e mais o nosso entendimento, para que nós podemos pregar e falar da tua palavra, meu Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que nós aprendemos a cada dia. Joga por terra a fúria do adversário. Abençoa mais e mais essa terça-feira maravilhosa. Decreta a tua vitória, em nome de Jesus. Amém. 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 E Amém. Outra coisa, eu estava gravando a aula, Michel, até vou parar agora.